Olá, é com muita alegria e gratidão que estamos mais uma vez aqui e nesta oportunidade eu queria agradecer aos mais de 100 que já se inscreveram em nosso canal. Nesses 20 dias nós publicamos 13 vídeos. Eu sou muito grato pela colaboração, pela atenção de vocês. Muito obrigado e, por favor, continue nos ajudando. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, também deixe o seu like e os seus comentários. Isso nos faz muito bem ter o retorno da sua parte. Muito obrigado. Como nós dissemos no início, nós estamos fazendo um trabalho bem sério de abrir o nosso coração e trazer a palavra de Deus o mais simples possível para alcançar todas as pessoas. O objetivo é este, de que sua vida seja edificada, que as nossas vidas sejam edificadas à medida que nós abrimos o nosso coração e recebemos a palavra de Deus. Hoje eu queria introduzir o assunto lei e graça. E é um assunto que já tem muita mensagem na mídia, mas eu quero abordar de um modo bem simples para que todos possam entender. A lei, quando nós nos referimos à lei, a princípio nós estamos nos referindo à lei de Deus, que todos nós, desde pequenos, temos recebido instrução sobre ela. É quase certo que a maioria de vocês que estão me ouvindo, quando pequenos, os pais ensinaram sobre isso, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como você mesmo. Então, os nossos pais, os responsáveis, os adultos nas escolas, nós sempre fomos ensinados, olha, não roube, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus tem o mandamento, não roubarás. E você deve temer a Deus e ter Deus no coração em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e assim por diante. Todos nós fomos expostos a esta mensagem sobre a lei e a chamamos de lei de Deus, lei de Deus. Mas no contexto agora que nós vamos ver, nós vamos aprender que a lei, os mandamentos, o porquê que Deus deu, porquê que Deus permitiu a lei vir para as nossas vidas. E vamos ver a graça, o que a graça de Deus propõe. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi a pessoa que mais compreendeu o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele chama o Evangelho da graça de Deus. Ele fala do seu chamado específico para pregar e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E isso significava, naqueles dias, e ainda significa para nós, o favor de Deus, aquilo que nós não merecemos. A graça é isto, aquilo que Deus fez por nós, sem nós termos nenhum merecimento, e o que Ele continua fazendo pela sua graça e colocando à nossa disposição todas as bênçãos celestiais, independentemente de pedir alguma coisa em troca. Então, nesse contraste da lei e da graça, nós vamos aprender que a nossa vida desembaraça à medida que nós temos uma compreensão clara a respeito disso. Vou me situar um pouquinho na história para como que a lei veio a existir. 430 anos, mais ou menos, antes de Moisés, Deus fez uma aliança com Abraão. Eu já mencionei isto, era uma aliança de graça, de um favor imerecido, onde Deus fez aliança com ele, dizendo que abençoaria ele e a sua descendência e todas as famílias da terra.
e não pediu nada em troca. Esta aliança que Deus fez não tem um pedido para que o homem possa fazer. É Deus fazendo. E Deus ainda jurou por si mesmo. A palavra de Deus diz que Deus, não tendo alguém maior do que ele por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei, e isso vai ser para todas as famílias da terra. E de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, e essa descendência foi o povo que entrou no Egito por ocasião da grande fome que houve naquela época, porque José, um filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos para o Egito. Ele foi parar no Egito e José deu a oportunidade para que os seus descendentes entrassem no Egito. Então, aquele pequeno grupo de pessoas, provavelmente 70 ou 75 pessoas, entraram no Egito, e ali começaram a desenvolver, e este era o povo judeu, era o povo descendente de Abraão, com quem Deus tinha uma aliança. E o tempo passou, e o povo se multiplicou grandemente. Quando o povo saiu do Egito, eram 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. E o cálculo que os estudiosos fazem é que devia ter mais ou menos 2 milhões de pessoas, ou mais, 3, quem sabe. Era uma nação grande, e o povo saiu do Egito após ver coisas maravilhosas ali no Egito, que Deus operou para tirar o povo que estava escravo. As 10 pragas que vieram do Egito, sendo que somente a última Deus pediu uma participação deles, que seria de que cada família deveria matar um cordeiro e comer o cordeiro na casa, e o sangue do cordeiro seria passado nos umbrais das portas, não é? E que o anjo de Deus ia passar naquela noite, e a casa que estava com sangue seria protegida, e então houve a morte dos primogênitos do Egito, desde da casa do rei até todas as casas e até os animais. Todos aqueles que eram primogênito morreram nessa praga. E o povo saiu. Deus abriu o Mar Vermelho incondicionalmente para o povo passar. Deus guiou o povo durante o dia com uma sombra, com uma nuvem, dirigiu o povo durante a noite com uma coluna de fogo, e o povo reclamou muitas vezes, mais ou menos 10 vezes até o Sinai. E o Sinai vai acontecer exatamente 3 meses após a saída do Egito. Nesses 3 meses, Deus estava tratando o seu povo de acordo com a aliança que ele tinha feito com Abraão, não pedindo nada do povo, mas só abençoando o povo. Deus, por amor, quis salvar o povo, tirar o povo da escravidão do Egito, e queria introduzi-lo na terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel para essa nação que Deus tinha prometido já a Abraão. Quando Deus faz aliança com Abraão e mostra a terra onde a sua vista pode alcançar, eu tenho dado a você e a sua descendência. Então, era uma coisa certa, já estava tudo pronto no plano de Deus para o povo entrar. Então, nós temos os 19 primeiros capítulos do livro de Êxodo, que conta a história desde o povo ali no Egito, Deus chamando Moisés e tirando o povo. Então há uma história ali de 3 meses, como Deus abençoava o povo, independentemente do que eles faziam. Pelo contrário,
havia muita reclamação, muita murmuração contra Deus e contra Moisés, mas Deus sempre providenciava aquilo que o povo estava pedindo com a sua graça maravilhosa. Então, eu vejo que a graça de Deus sempre esteve no período antes da lei. Esteve com Noé, esteve com Adão lá no jardim, porque Deus disse: você pode comer livremente de todas as árvores, e Deus só deu um mandamento para ele e ele quebrou aquele mandamento. Mas o que acontece então em Êxodo capítulo 19? É uma passagem um tanto sutil, requer uma atenção bem especial para você perceber o que aconteceu ali em Êxodo 19. Diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram no deserto de Sinai, é onde Deus vai dar a lei. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás aos filhos de Israel, pois ali se acamparam de fronte com o monte. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Veja o que Deus vai dizer agora. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim mesmo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Era como se Deus ia atrair a atenção do povo para exatamente as palavras que ele estava falando. Deus estava falando: olha que maneira espetacular eu fiz com vocês, tirando vocês do Egito, como uma águia coloca os seus filhotes sobre as suas asas, e eu tirei vocês de lá, do Egito. Então, fale isso aos filhos de Israel, era Deus pedindo para Moisés. E fala mais ainda, que se eles ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, Deus está falando aqui da aliança que ele tinha com Abraão. Deus não está pensando na lei, Deus está pensando na sua graça. E diz: vocês vão ser a minha nação particular, vocês vão ser sacerdócio, vocês vão possuir a terra, vocês vão ser uma nação maravilhosa. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora, então foi isso que Moisés ouviu no monte, e agora ele vai relatar ao povo. E agora vocês vão prestar atenção e ver o que o povo responde. Então veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas as palavras, estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O que o povo quis dizer, a nossa tradução não é muito clara nisso, mas o povo quis dizer assim: Deus, o que o Senhor mandar, nós vamos cumprir, nós vamos obedecer, nós vamos fazer. Eles não estavam pensando naquela aliança, mas eles estavam pensando, dizendo assim: olha, põe lei sobre nós, põe regulamentos, fala o que o Senhor quer que nós façamos e nós vamos fazer. Isso era o que aconteceu. Então agora Deus diz para Moisés, diz assim: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando contigo e para que também creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Então Deus diz: olha, eu vou vir, e eu vou vir numa nuvem espessa, e eu vou falar e vou trazer um grande temor sobre este povo.
Eu não posso, o tempo não dá mais para continuar aqui, mas eu queria que você ficasse com essa palavra, que as coisas aqui estão agora para mudar, porque Deus vai dar as leis, a lei dele para o povo, e o sistema de tratamento de Deus para com o povo agora muda completamente a maneira de Deus agir. Então, por favor, se você tiver tempo, leia com vagar e veja quantas bênçãos Deus deu ao povo no Egito, na saída do Egito e esses 3 meses, e veja o que vai acontecer agora para frente. Deixa eu te adiantar alguma coisa. Desde a saída do Egito até esse ponto, não havia morrido nenhuma pessoa do povo de Israel. Pelo contrário, no dia em que eles saíram do Egito, os Salmos diz o seguinte, que eles saíram com ouro e prata, saíram ricos, e não havia entre eles nenhum inválido. Todos eram saudáveis, todos eram abençoados, grandemente abençoados, favorecido pela aliança de graça que Deus tinha estabelecido com Abraão. Então, nós ficamos nesse ponto hoje, para continuar daqui para frente no próximo vídeo, para ver como foi dada a lei, o que aconteceu e vamos caminhar até quando Jesus nasce, se Deus nos permitir. Um abraço, fique com Deus.